essa chama que foi acesa na minha vida, eu quero que as pessoas sintam isso também. Então, a partir dali, eu não conhecia nada da Bíblia, e o pastor que era aquele que me convidou na lavoura, ele saiu daqui e aí veio o pastor Walter Ludwig. Esse pastor, depois da minha conversão, 3 meses depois, ele disse: Lili, você vai junto com a turma evangelizar. Digo, mas como é que eu vou evangelizar se eu não conheço nada da Bíblia? E ele me deu um trabalho dos pastores americanos que deixaram na casa pastoral uns 10 exemplares. São 8 figuras, chama-se o tema é Abismo Ligado. E aí ele me presenteou com um desses que ficou na casa do pastoral. E aí ele disse assim: treina isso aí. E ele me mostrou toda a figura e foi falando, né, como é que eu deveria apresentar isso. E aí ele disse: treina isso em casa. E eu cheguei em casa e comecei a treinar. Porque dali uns dias tinha que viajar com a turma, com uma Kombi, de Cruz Alta, fomos para Vila Charlau. É uma vila ligada a São Leopoldo, onde um pastor, esse que me convidou para participar da igreja, né, assumiu Charlau. Então, ele preparou aquela comunidade para receber vários missionários que foram, como a minha pessoa. E o alvo era para ser a casa onde nós ia ficar hospedados. Então isso... E aí, em casa, depois de treinar muito, e numa noite eu, depois da janta, depois de lavar a louça, eu convidei os filhos e a esposa que eu ia apresentar algo para eles, que era esse tema Abismo Ligado. E a Lena, que é a segunda filha, ela, quando terminei de apresentar o Abismo Ligado, ela disse: pai, eu quero esse Jesus. Então, além de a gente treinar, já houve resultado. Porque a Nádia, ela começou uma caminhada, uns dias antes tinha um retiro de adolescentes. Ela, com seus 9, 10 anos, veio empolgada com Jesus no coração. E isso, creio que contribuiu para a Lena também querer esse maravilhoso Jesus. Então, e aí, desde aquela noite, no dia seguinte, o finado pai, né, ele morava numa casa aqui do lado da minha, né? E aí eu fui lá, geralmente eu ia tomar chimarrão com ele, né? Ele era madrugador, né? Então eu cheguei cedo no dia seguinte e apresentei também esse tema para esse meu pai. Levei 2 horas e meia para mostrar 8 figuras, falando um pouco em alemão e um pouco em português, né? Então foi uma experiência assim, muito forte. Para dizer assim, que meu pai era alcoólatra. Quando eu perdi a minha mãe, então a gente começou a dar uma assistência. Ele fazia as refeições lá em casa e eu sentei com ele e combinei: pai, que tal nós combinar o seguinte, de meia garrafa de cachaça por dia? E ele topou a proposta. Aí digo: não vou tentar faltar para ti. E ele aceitou esse desafio. Isso foi antes da minha conversão. E depois da minha conversão, mas como eu já tinha combinado, então continuei a fornecer essa meia garrafa de cachaça. Mas eu comecei a orar pelo meu pai, para que o pai fosse liberto do alcoolismo. E isso foi muito forte na minha caminhada. O meu pai, em torno da mesa da janta, só tinha revirado o meio-dia, né? Já te vi. E o meu pai se dirigiu para minha esposa, porque a Nilza, sempre ela que abastecia a garrafinha para ele. E ele se dirigiu para a minha esposa, dizendo assim: Nilza, a partir de hoje, tu não precisa mais abastecer a minha garrafa. Tomei a decisão de não beber mais. Então isso foi muito forte. Quanto tempo o senhor ficou orando para isso acontecer? Uns 8 anos. 8 anos.
isso foi uma marca assim, mas eu lembro assim que com meu pai, por causa do alcoolismo, foi muito negativo quando ele tomava. Quando ia para a cidade, comprava assim de garrafão. Então era 2, 3 dias em um pedacinho do inferno. Então a minha mãe era assim, tipo uma galinha, choca, né? De levar nós para um esconderijo. Quando o pai assim ficava muito violento, queria matar todo mundo, né? Então isso foi assim muito forte, né? Que foi passando. Então eu tinha uma barreira, mesmo que eu tomava chimarrão todos os dias com ele, mas tinha um muro na frente. Eu nunca falei para o meu pai, eu te amo, nunca abracei meu pai para dar um beijo e dizer algumas palavras agradáveis, né? Era medo ou era um pouquinho de Era mágoa? aquela barreira que existia do passado. Então eu sei que comecei a receber convite para viajar, para fazer palestras, às vezes ficava 15 dias fora ou mais, de fazer de passar em várias paróquias, né, igrejas, fazendo palestras. E quando eu chegava em casa, então era aquela fila, né, os filhos e a esposa e o pai. Né? E o pai eu sempre cumprimentei meio frio, assim, nunca abracei, né. E aí numa viagem eu digo, mas a gente fala para os outros, honra teu pai e tua mãe para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa. Mas eu cheguei para o pai, daquela viagem que eu cheguei, né? Pode abraçar o filho e a esposa. Ele tinha parado de beber? Já estava sem alcoolismo. Eu abracei o pai e digo, pai, tu me perdoa. Pai, eu te amo. Pai, eu não sei o que eu disse tudo, né? E abracei e dei um beijo nele. E foi meio esquisito o primeiro abraço, o primeiro beijo. Depois, cada vez mais normal de a gente abraçar. Isso, a conversão do meu pai não aconteceu antes desse encontro. Esse encontro foi um passo principal para o meu pai, de passar uns dias desse abraço. Ele disse para mim, eu quero viver com Jesus como tu vive. Eu sempre pensei que meu pai não me amava. Achava que só eu sabia amar meus filhos e minha esposa, né? Mas o pai passou um tempo, de repente ele sofreu um câncer linfático. Ele ficou cada vez mais debilitado. E aí, quando ele estava assim, precisando de cuidado, aí eu arrumei lá em casa um quarto e tentei levar lá para casa. Ele não foi. Aí eu vim com colchão e cobertores, colchonete, com tudo, e ele não queria que eu ficasse, porque o meu lugar era na minha casa. Mas, pai, eu quero te cuidar. Então, e isso foi uma marca, não só isso, no hospital, quando estava assim bem nas últimas, queria ficar cuidando do soro, cuidando dele de noite, e ele insistindo, mas ele deita. Naquele tempo tinha uma cama para os acompanhantes, a gente puxava debaixo da outra, e aí, de tanto ele insistiu, puxei a cama. Como estava meio o bico não me pegava no rosto, né? Eu fingi que estava roncando. Aí meu pai levantou a cabeça e ficou escutando assim, e eu com olhos, né, percebendo, né? E aí ele deitou e dormiu. Enquanto eu não fui dormir, né? Ele não queria, não descansou também. Então ali, aquilo foi uma marca assim muito forte na minha caminhada, né? Percebendo quanto eu fui amado. E eu achava que não era amado pelo pai.